Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo Tributário. Eu sou o professor Pedro Najuna, estou aqui com o nosso colega Jorge Ricardo, né, que vamos falar hoje de um tema recente que foi julgado pela STJ, de ágio interno, né, que é o RESP 2152 e 642, cujo relator foi o ministro Francisco Falcão. Então, esse é um tema interessante para a gente comentar, porque, primeiro, a decisão é recente, e segundo, como ela foi contra o contribuinte, né, ou seja, foi negado o direito à operação de agente interno, ela vai contra uma outra decisão do próprio STJ da primeira sessão, essa decisão que a gente vai comentar da segunda turma, né, que é favorável ao contribuinte, que é o caso da Cremer. Então, é importante a gente estar atualizando vocês em relação a isso. Então, existem dois entendimentos, né, diferentes no STJ. É lógico que a situação fática é um pouco diferente, que o Jorge vai comentar sobre isso, e quando a nossa missão é atualizar vocês nesse temas de atuar de direito tributário, que a gente resolveu decidiu gravar sobre esse tema. Então, Jorge, passo a palavra para você. Seja bem-vindo novamente, né, depois de um longo tempo a gente sem gravar, né, nosso papo tributário, e passo a palavra para você. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos aí, boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo depois. É uma alegria estar aqui novamente para conversar sobre alguns temas tributários e para começar a gente vai então falar um pouquinho sobre essa decisão recentíssima, né? Foi semana passada, semana que foi dia 5/11 que foi publicado esse acórdão da segunda turma do STJ, que examinou um tema então que é mais comum a gente ver nos tribunais administrativos, que é o tema do ágio, né? Amortização do ágio para fins fiscais, especialmente o ágio interno, né, que é aquele ágio gerado entre partes dependentes. Então, é um tema um pouquinho mais polêmico, justamente pela sua particularidade de ser gerado entre partes dependentes. Então, a gente vai falar um pouquinho do contexto fático aqui do caso, para apresentar para vocês o que aconteceu, e depois vamos analisar de forma mais crítica essa decisão aí que foi, a gente estava conversando um pouco confusa, mas que de certa forma foi unânime, então não houve muito debate nessa decisão. Bom, então sobre o contexto fático, o que aconteceu nesse caso? A gente está partindo aqui dos relatos, né, do contexto fático estabelecido pelo TRF2, que foi quem examinou de fato matéria fática probatória, porque o STJ não pode examinar. Então, conforme o acordo do TRF2, o que acontece? Em 2007, uma das empresas, foi constituída uma nova empresa no grupo, a empresa Sodan, né? E o contribuinte, nesse caso, que é a empresa Aviação Joana d'Arc, que é um nome engraçado, né? Joana d'Arc. Então, o que aconteceu? Eles constituíram essa empresa e essa empresa, ela incorporou as ações da contribuinte, que era essa Aviação Joana d'Arc, com um valor que estava acima do valor, vamos dizer assim, um valor contábil, para um valor de mercado, e em razão disso constituiu uma reserva de ágio. Pelo que eu lembro, é esse o contexto, né, Pedro? Me corrija se eu É isso estiver mesmo, errado. é isso mesmo. Então, justamente em razão dessas ações terem sido incorporadas a valor de mercado, né, o patrimônio da Sodali não ficou só composto pelo capital social propriamente dito, pelo patrimônio líquido, mas também uma reserva de ágio, né, que foi constituída em razão dessa diferença entre o valor patrimonial e o valor de mercado. Só para lembrar, gente, que em 2007, a gente tinha um conceito de ágio que era diferente do conceito de hoje. Eu tinha o conceito de ágio, naquela época, era a diferença entre o valor do patrimônio líquido e o valor do custo de aquisição. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que desdobrar o pagamento o valor do investimento em o patrimônio líquido, mais-valia, e só o que é residual, que vai ser aquele goodwill, né? O ágio por expectativa de rentabilidade futura. Então, a gente primeiro é importante situar isso, que a gente estava falando no caso de 2007, portanto, antes da Lei 2973, então o conceito de ágio era distinto. Bom, essa constituição dessa nova empresa aconteceu em 2007, né, pelo menos pelo que o acordo relata, e ainda no mesmo ano, no final de 2007, essa empresa constituída, que foi a empresa veícula, Sodan, ela acabou sendo incorporada pela empresa de ação Joana d'Arc, portanto, pela empresa tinha as ações incorporadas. Então, portanto, houve uma espécie de incorporação reversa nesse caso. E a partir disso, a aviação Joana d'Arc, né, se aproveitou do ágio que foi gerado nessa operação para a amortização, né, para fins fiscais, para dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica.
e da CCLL com base lá nos artigos 7º e 8º da Lei 9.532 de 97, também no artigo 20 do Decreto-Lei 1598 de 77. Ocorre que, após ser fiscalizada, a empresa foi autuada, né? O fisco não concordou com essa operação, veio, enfim, inclusive autuou com a aplicação de multa qualificada, salvo engano, no CARF, inclusive ela foi mantida, né? Por dizer que houve, na verdade, um planejamento tributário abusivo, simulação, artificialidades, que não justificariam se permitir a amortização do ágio nesse caso. Então, portanto, o fisco basicamente desconsiderou a operação para fins fiscais, né? O que a gente está mais comum está bem acostumado a ver nesse caso de planejamento tributário. Então, a operação para fins das partes, ela foi mantida, né? Não há uma desconstituição do ponto de vista do direito civil, né? Isso é interessante para quem está começando o planejamento tributário. Essa desconsideração ela é para fins fiscais, a gente não precisa esperar uma sentença, né, do juiz de direito civil anulando o negócio jurídico, não. Para fins entre as partes, o negócio jurídico foi constituído, todas as consequências ocorreram, mas o fisco não está obrigado a aceitar isso. Então, é o que a gente chama de inoponibilidade ao fisco do negócio jurídico, né? Então, basicamente, isso que aconteceu. E aí, esse caso foi para o judiciário, o contribuinte perdeu em primeiro grau, né, justamente pelo juiz entender que houve artificialidade, que não se justificaria, enfim, essa amortização, porque o contribuinte, na verdade, abusou desse direito de se valer do ágio, mas o contribuinte entrou com apelação, né? E teve uma decisão favorável no TRF2, e aqui que começa a problemática desse caso. Por quê? Porque no TRF2, inclusive, o contribuinte ele teve essa decisão favorável, e a decisão do TRF2 foi muito baseada no fato de não haver uma proibição, né? Principalmente a, ao ágio interno em si, ou seja, ao ágio ser gerado entre partes independentes, dependentes, perdão. Então, a premissa do TRF2 foi essa, e, inclusive, por partir dessa premissa, dizer que a Lei 9532 não veda de qualquer maneira isso, e que isso era permitido, a decisão não quis analisar aspectos fáticos que poderiam ter sido relevantes, como, por exemplo, o contribuinte, em certo momento, pediu a produção de prova pericial, salvo engano. E o TRF2 disse, olha, não preciso de prova pericial porque não tem, vamos dizer assim, o que, que ela vai agregar. É porque é permitido. Porque o contribuinte gostaria justamente de comprovar que houve, por exemplo, um desembolso financeiro ou que, na verdade, essa operação ela tinha um propósito negocial, comercial, enfim, porque foi justamente a alegação da sentença de primeiro grau dizer, olha, eu não tem propósito negocial algum aqui que não seja a dedução do ágio da base de cálculo do imposto de renda da CL. Não tem um fim comercial, não tem um cumprimento da função social da empresa. Então, um contribuinte ele queria, de certa forma, fazer uma produção de prova para tentar desmistificar esse argumento. E o TRF2 disse, olha, não precisa, porque, na verdade, não tem uma vedação aqui pela lei de eu utilizar uma empresa veículo para fazer uma incorporação e deduzir o ágio, né? Basicamente foi isso que o TRF2 entendeu. Inclusive, o TRF2, e aqui um ponto importante, o TRF2 diz, olha, o fato de haver ou não artificialidade, de certa forma, artificialidade no sentido de a empresa foi constituída com esse fim e tal, isso não seria alguma causa de desconsideração do negócio jurídico ou de planejamento tributário abusivo ou evasão, enfim, ou ilicitude, né? E aí o problema, quando a gente entra na decisão do STJ, é que o STJ parte dessa premissa do TRF2, primeiro de que há uma artificialidade, né? Então, o voto do ministro Francisco Falcão, no caso, ele inicia justamente com essa premissa. Ele fala o seguinte, olha, em primeiro lugar, eu preciso ressaltar, né, que a operação societária promovida pelo contribuinte, de fato, tem por objeto a criação de pessoa jurídica sem correspondência econômica no mundo real, né? Apenas para servir de transmissora de ágio meramente contábil no contexto da incorporação reversa, viabilizando a posterior dedução das bases tributáveis. Esse negócio de correspondência econômica no mundo real, o que, que seria isso? Porque às vezes a gente está falando de holding, holdings não vão ter uma atividade operacional, né? A holding, o negócio dela é investimento. Então ela não tem uma correspondência econômica no mundo real, é aí que fica uma questão. E aí, partindo dessa premissa, isso guiou toda a decisão do STJ, porque, na verdade, antes da Lei 12973, a gente não tinha vedação alguma à ordem interna, de fato, com a Lei 12973 tem uma proibição expressa. Mas o ministro Francisco Falcão ele conseguiu achar um argumento para justificar vamos dizer assim, o combate a planejamentos tributários abusivos dentro da Lei 9532. Porque ele diz que a própria medida provisória que trouxe essa lei, a exposição de motivos da medida provisória, diz que
o fim dessa lei era regulamentar essa amortização do ágio, enfim, e, de certa forma, combater planejamentos tributários abusivos que estavam sendo realizados pelos contribuintes justamente pela ausência de regulamentação específica. Salvo engano, acho que foi, foi, foi isso que disse a exposição de motivos da medida provisória. Então, o ministro ele pega essa linha e diz basicamente o seguinte: olha, a finalidade da lei, de certa forma, já não comportaria esse tipo de planejamento. Basicamente, isso que o ministro entendeu. E aí ele começa a trazer alguns argumentos, e aqui que entra um problema também, porque nesse caso, a meu ver, se o ministro quisesse desconsiderar esse negócio jurídico para fins fiscais, ele tinha que ter afirmado, então, houve simulação, que aí ele teria que ter partido de uma premissa fática diferente, porque ele não pode examinar fatos aqui. Então, a meu ver, o que o ministro fez para considerar foi justamente utilizar o conceito de abuso de direito, que é o que ele usa para Isso. fundamentar, para dizer que houve um abuso de direito do ágio nesse caso, né? Ou seja, um abuso do direito de a amortização fiscal do ágio, né? Justamente para fugir de discursos fáticos, vamos dizer assim. Então, ele segue essa linha de argumentação para dizer, olha, o contribuinte fez um planejamento aqui que é artificial, ou seja, ele criou uma empresa e no mesmo ano essa empresa foi incorporada sem qualquer cumprimento da sua função social como empresa, sem qualquer cumprimento de função comercial. E aí ele vai se desdobrando um pouquinho, explica o que é o abuso de direito, que todos os direitos têm limites, enfim, para concluir basicamente que a limitação que permitiria a desconsideração do negócio aqui seria o abuso de direito. O que, a meu ver, não faz muito sentido, primeiro, porque o STJ não tem jurisprudência sobre esse tema, né? Primeiro, não tem jurisprudência sobre o caso tem um caso de age interna, que foi o caso que o senhor Pedro comentou aqui, não tem casos sobre abuso de direito para fins fiscais, então, assim, isso aqui foi uma inovação totalmente sem qualquer precedente, né? Trazer o abuso de direito, e, a meu ver, ele fez isso justamente porque ele queria dar provimento ao recurso da Fazenda, mas ele não sabia como, porque o correto aqui para desconsiderar esse negócio é a Fazenda ter defendido que houve simulação, porque é isso que permite o lançamento de ofício e a desconsideração do negócio, artigo 149, é o inciso 7º, se não me engano, né? Que é o caso de simulação, fraude ou conluio. Então, me parece que esse caso do STJ foi bem problemático, porque a fundamentação ela não está condizente com o caso que chegou lá. Então, a meu ver, o ministro tinha que devolvido esse caso para o TRF2 para dizer, olha, o TRF2 tem que examinar melhor as premissas fáticas, isso aqui me dizer se houve simulação ou não, fazer prova pericial para ver se teve, de fato, uma motivação comercial, alguma motivação, enfim, extrafiscal, e depois eu decido se está legal ou não. Agora, o que o STJ fez me parece que não era um caso para o STJ decidir aqui, entendeu? E eu acho que isso vai dar problema justamente para um eventual embargo de divergência em comparação com o caso Kremer, porque o caso Kremer chegou mais preparado no STJ. Esse caso aqui chegou, a meu ver, despreparado. Então, até justamente pela essa diferença de premissas fáticas, eu acho que a gente vai ter um problema aí, eventualmente, se a primeira sessão for julgar esse caso aqui, porque eu acho que ele não está bem colocado o debate, sabe? Ou pode ser que a primeira sessão deu uma saneada nesse caso também. Mas a questão é, eles pegaram a premissa do ágio interno, isso aqui é ágio interno antes da lei do 973, então é um caso parecido, né? Então, o que estão falando é que esse caso vai ser levado para a primeira sessão por via de embargo de divergência, mas eu acho que esse caso, na verdade, ele tinha que voltar para o TRF2 para ter um exame mais completo, inclusive produção de prova e laudos, enfim, para comprovar se de fato houve ou não, né, uma artificialidade, que é o que eles estão utilizando como fundamento. E eu acho que o problema também, o problema que tem nesse caso é o tempo em que foi realizado. Que o caso do Kremer, eu não lembro exatamente em quanto tempo, mas esse caso que foi tudo ocorreu no mesmo ano, de certa forma com uma proximidade assim de meses. Então isso também conta para se entender que foi um planejamento tributário abusivo. Mas volto a dizer, se foi planejamento tributário abusivo ou evasão, o negócio tinha que ser desconstituído com base no artigo 149, simulação, e não com base em abuso de direito do ágio, algo que não tem previsão legal em lugar nenhum, não tem precedente nenhum. Então, eu acho que essas são as minhas observações sobre o caso. Então, Pedro, agora teus comentários aí, vamos debater. Não, não, eu concordo com você, Jorge. Eu acho assim, né? É que você falou, né? Essa questão. Se o TRF não analisou as provas, foi só na questão da base da lei, se a lei permite ou não, você alertou bem.
A operação foi feita na vigência da 9.532 de 97, que o ágio era outra regulamentação, outra fundamentação. Não havia proibição de fazer operações entre partes relacionadas, portanto, o ágio interno não era proibido, tá? E, ok, essa é a premissa do julgamento. E o STJ inovou, eu concordo com você, inovou analisar, na verdade, ele analisou as provas, né, para dizer que houve abuso de direito. Então, ele sempre chegou à conclusão. A empresa veículo, ela não tem validade, ela não existe, ela só foi criada de maneira artificial, portanto, o contribuinte abusou do direito de utilizar aquilo, né? E aquele conceito velho do abuso de direito, né? Que até o professor Marco Aurélio Greco traz no livro dele, olha, de construir aquela parede para o vizinho não ter a vista do sol, né? Aquilo, isso é abuso de direito. Agora, nesse caso, é abuso de direito, ou seja, a lei permitiu que o contribuinte fizesse aquela operação. E ele está indo muito na linha do que o CARF mesmo decidia, né? Ou decide sobre esses casos de áudio interno. Então, se a gente pegar o acórdão da Câmara Superior referente a esse tema, né, também nessa linha, é uma operação artificial. Se você vê a estrutura jurídica antes e depois da criação do ágio interno, ela é a mesma. Só que assim, né, a gente tem que entender que o que permitiu as empresas fazerem essa operação, artigo 36 da Lei 10.637. Então, havia uma previsão legal, uma permissão legal de fazer esse tipo de operação. Então, não vem dizer que é abuso de direito. Então, o legislador que está errado, não é o contribuinte, né? Eu concordo com você. Eu acho que deveria realmente voltar esse caso para o TF analisar as provas e depois subir novamente. Agora, o STJ decidir desta maneira, né, o ministro decidir desta maneira, eu acho que realmente fugiu um pouco da competência dele, né? Então, concordo com você. Se a gente analisar o caso da Kremer, né, a situação fática é muito semelhante. A única diferença, como a gente estava comentando antes de a gente começar a gravar esse episódio, é que no caso da Creme houve um ingresso de recursos de uma empresa exterior, uma empresa, no caso da Merrill Lynch americana, né, que depois foi transferida para a empresa veículo e depois chegou na Cremer. Mas fora isso, se você pegar o que foi feito, é basicamente a mesma coisa. Criou-se uma empresa através da incorporação de ações, de capitalização, depois essa empresa foi incorporada para fazer aproveitamento do ágio. Então, se analisa as situações práticas das duas, elas são muito semelhantes. Então, não tem por que ter entendimentos diferentes, né? Então, eu concordo com você. Realmente, eu acho que essa decisão fugiu um pouquinho da competência do STJ em relação a essa matéria. Eu acho que poderia ter sido feito talvez uma distinção, então, quanto a esse julgado da primeira turma, para dizer, olha, tem diferença, porque senão fica o tribunal, cada turma decide o que quiser, não tem coerência nenhuma. Ah, porque a primeira turma é uma coisa, a segunda turma é outra, ninguém precisa seguir ninguém. É uma coisa meio. Não faz sentido, ao meu ver, no judiciário esse negócio de. Se eu tenho que decidir, se a primeira turma fez uma decisão, tudo bem, eu sou da segunda turma, mas eu tenho que, de alguma forma, então, pelo menos, descaracterizar por que que eu não estou decidindo como a primeira turma está decidindo. Sim, sim, Porque é o sim. mesmo tribunal, né? E até comentando sobre essa questão da lei anteriormente, a 2973 permitia, eu comentei ontem, acho que publiquei no LinkedIn, até uma decisão do CARF, da primeira sessão, em que a ementa mesmo já diz isso, olha, a ementa acho que era age empresa veículo, alguma coisa assim, depois dever fundamental de pagar tributos. É, não tem nada, eu não posso partir a priori de que houve planejamento abusivo, artificialidade, só porque eu estou utilizando uma empresa veículo no contexto do ágio. Bem que esse caso do CARF que eu comentei não era de ágio interno, mas a discussão é quase a mesma, mesmo sendo Sim, ágil sim. entre partes independentes, sempre que se usa empresa veículo, basicamente é aquela, já vem a argumentação do físico de que é abusivo, de que é artificial, mas é uma forma que a lei permite, não tem como vedar isso. Se eu posso utilizar, desde que de fato a operação tenha sido realizada, tenha sido de fato, não tenha sido algo somente declarado e não realizado, não tem como vedar justamente o conteúdo. Depois veio a lei e vedou o ágio interno. Então, antes eu não Sim, tinha como, justamente porque não estava vedado antes. Então, eu não posso querer dizer que só porque o contribuinte fez aquilo, aquilo ali por si só já seria uma ilegalidade, entendeu? sim, Cada sim, caso é sim. um caso. Em termos de Sim. planejamento tributário, a gente não tem como ter decisões a priorísticas. A gente tem que examinar o caso concreto. É Não que tem como você dizer que aquilo falou, ali né? é. Isso. Eu Tem que posso ter dizer, eu fiz um caso e separa, isso, né? Tá, beleza. isso. Tu vai partir da premissa de que, tá, se for o caso separa que eu tô pensando, ele é abusivo. Mas eu posso ter Sim, feito, só um caso separa que demorou 2 anos. Pô, aí eu tive isso. alguma substância, entendeu? Então não tem como eu dizer, não é uma caixinha certa que eu digo o nome, aquilo ali é planejamento tributário abusivo.
Eu tenho que investigar o que que aconteceu de fato. A Não, discussão e de você fato, né? falou, né? Tem que ver também a intenção, né? Se é dolosa ou não, né? Se realmente houve boa-fé ou não do contribuinte. Então, se há a intenção realmente de enganar, é o conceito da simulação. E nesses casos, não. Está tudo declarado, está tudo efetuado, está tudo transparente. Eu fiz, não estou escondendo nada. Quem é o real adquirente, quem que está são as partes que estão fazendo parte do negócio. Então, não existe aqui a figura, né? De querer enganar alguém, né? Não existe dolo aqui nesse caso, caso premissa do crime contra a ordem tributária. Então, eu acho que concordo com você. Existe uma desvirtuamento dos conceitos, né? E para tentar justificar um entendimento, uma decisão. Isso traz uma insegurança jurídica muito grande, né? Para as empresas, para nós profissionais como advogado, porque na hora que a gente vai orientar um cliente, né? A gente não consegue dar uma opinião correta de como isso vai se portar. E aí você pega um caso que não é da Kremer, foi favorável. Foi o caso da própria Gerdau, né, que nem foi admitido o recurso, né, na época pelo ministro, o Herman Benjamin, né, que é um caso também semelhante, ágio interno também. E aí vem esse caso e é totalmente negativo, então causa uma insegurança jurídica muito grande, né? E aí o empresário fica, e aí, faço, não faço? O que que eu faço? O que que eu devo seguir, né? Então isso é realmente um problema. Depende do ministro que está avaliando. Depende do Sim, relator que cair, teu caso vai ser julgado ou não de um jeito, vai ser admitido o recurso. Então fica um problema de isonomia aí, na verdade, né? Porque sim, sim, um sim, contribuinte tem uma resolução, outro contribuinte tem outra, outro não tem nenhum recurso admitido. Então fica uma coisa que, a meu ver, não faz sentido e acaba que o judiciário não cumpre o seu papel, que é justamente sim, trazer de certa forma, uma segurança aí, uma estabilidade nas decisões, fica uma coisa sim, muito sem critério, entendeu? Então acho que esse é o grande problema e esse caso é, vai trazer mais insegurança ainda, porque agora quem sim, tem caso disso está no CARF, ele ter que ficar pensando como é que eu vou conduzir isso no judiciário. Para quem não entrou no judiciário ainda, vai ser um alerta, de certa forma. sim, O sim, cara vai ver, olha, como é que eu tenho que fazer esse caso aqui, ó, vou produzir prova já antecipada, sim, 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 porque se eu depender do juízo para determinar a prova, talvez não determine, isso pode me custar caro lá na frente. Então, verdade. de certa forma, quem tem casos de ágio interno é bom ver esse caso para ver que estratégia tomar no judiciário para não chegar com uma discussão dessas no STJ. Então, acho que é Tá, isso. e a maioria das empresas que tem casos de agem interna, né, Jorge, perderam no CARF, porque a tendência da Câmara Senhor foi, e todos estão no Poder Judiciário, né? Então, né, pegando o gancho da Gerdau que começou, né, as decisões favoráveis, e o TRF e tal, tem esse entendimento mais favorável, muitos estão seguindo esse caminho. E concordo com você, eu acho que o advogado tem que instruir bem o caso, tem que preparar as provas bem feitas, talvez pegar o caso da Kremer e tentar aplicar, né, o caso, ó, é semelhante por causa disso, 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 né, e pegar esse caso da própria Sudã, dizer que é diferente por causa disso, 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 né, e tentar fazer com que o caso seja bem julgado para quando subir eventual recurso especial, né, não tenha problema. E aquela coisa, né, o STJ, qual que é a função dela, né? Ver questões legais, né? Respeito à legalidade, né? E nesse caso, eu acho que fugiu um pouquinho, né, do entendimento da sua função, né? Então, extrapolou um pouquinho o entendimento. Mas, infelizmente, né? Então, a gente vai ter que aguardar aí os próximos passos para ver quais serão o entendimento nos próximos julgamentos, né? Eu acho que é isso. O STJ, ele quis tentar se prender no exame da 9532 justamente para dizer que ele só estava examinando a legalidade, por isso que ele quis fazer uma interpretação do artigo ali e não entrar em questões de planejamento tributário, simulação, porque ele Sim, sabia que daí não ia ficar não ia ficar bonito aquilo ali, porque aí ia ser exame de matéria fática probatória mesmo, entendeu? Então acho que sim, sim. foi isso que eles quiseram fazer. Mas acho que é isso. Fica o recado dessa decisão aí para os advogados que têm um caso disso e para a gente que estuda esses temas. Perfeito. Então, obrigado, Jorge. Parabéns aí pela sua posição aí para ajudar os nossos ouvintes aí a entender melhor o caso, né? Porque é importante ah, ler o acordo, entender o que está acontecendo, chegar na sua conclusão, se concorda ou não concorda com a gente, né? E
e agradeço aí pela sua disposição para a gente poder estar aqui nesse novo episódio do Bate-Papo Tributário. Então, obrigado, pessoal, por estar nos ouvindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, se inscreve para receber notificações nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.